Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição de forma a facilitar a compreensão do aluno e do professor. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te recompense imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso peço a sua ajuda para o crescimento do canal, caso você ainda não seja um inscrito dele. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional e vídeos com perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. E no final deste vídeo eu tenho um presente para você. Então vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: a renovação cotidiana do homem interior. A vida do apóstolo Paulo nos mostra que os crentes fiéis e obedientes ao Senhor também passam por muitas provações e aflições. Ele nos deixou um grande exemplo de como permanecer firme em Cristo, mesmo diante do sofrimento. Como cristãos, precisamos amadurecer na fé. Para isso, Deus usa as adversidades para nos conduzir ao caminho do crescimento espiritual. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Segundo objetivo: compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E terceiro objetivo: despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Faremos a leitura bíblica sendo a base do nosso estudo em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 11 a 18. Pegue a sua Bíblia preferida, aquela que você já tem costumado usar para os seus estudos, e nos acompanhe nesta leitura maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor: assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Primeiro ponto: o sofrimento exterior. Comentaremos os pontos principais que coletamos em cada tópico deste ponto. As adversidades exteriores não podem afetar o homem interior. Todo ser humano passa por adversidades em sua jornada de vida. Somos de carne, matéria, feito do pó da terra, conforme as Escrituras. Por essa perspectiva, sofremos adversidades físicas, podendo ser causadas por nós mesmos ou por situações externas. Tratando-se da jornada com Cristo, tudo o que nos afeta exteriormente não deveria afetar o nosso interior. Por isso, muitos cristãos param, desistem de viver com Cristo, porque deixam as adversidades externas, que segundo as Escrituras são momentâneas, afetarem seu interior, deixando a chama se apagar, onde deveriam se manter firmes.
Se tivermos fé, o que acontece externamente não poderia nos abalar, mas serviria para colocarmos em prática a nossa fé, crendo que tudo que estivermos passando logo terminará. Infelizmente, isso ocorre. As lutas externas vêm e deixamos que nos afete o interior, nos fazendo cambalear na fé. Anote para meditar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, e também anote para meditar, Hebreus capítulo 10, versículo 39. O exemplo de Paulo. Mesmo sendo frágeis, e o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso, pois em sua jornada com Cristo passou por grandes tribulações exteriores, chegando ao ponto de perder a esperança da preservação da própria vida. O apóstolo faz menções das prisões, dos açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Anote para você meditar, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27. Contudo, o mesmo Paulo nos diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Tão frágeis que somos, o cristão possui um tesouro guardado dentro do seu ser. E por que nos é confiado isso, sendo tão propensos a desventuras externas que nos amarga a vida? Esse tesouro é confiado aos verdadeiros cristãos para que a glória, a honra e o louvor sejam dados ao nosso Deus Altíssimo. Pois sem ele não somos nada mais do que barro. Somos dependentes da força, do poder, do auxílio, do refúgio do Senhor. Por isso, tudo que enfrentarmos exteriormente não pode afetar o nosso interior. Anote para você meditar. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Segundo ponto, a renovação interior. Também faremos um comentário resumindo todos os tópicos deste ponto. Como o cristão pode ser renovado no interior em relação às lutas exteriores. É o Espírito Santo que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Onde vindo todo tipo de luta, meu exterior pode ser abalado, machucado, perseguido, maltratado, mas dentro de mim uma chama só aumentará, me fazendo ter esperança que tudo vai passar, que o Senhor entrará com providência. Agora, se vivemos uma vida cristã nominal, e infelizmente muitos estão preferindo viver assim, poderão não enfrentar as adversidades, pois a seta do inimigo está voltada para aqueles que fazem a diferença, para aqueles que vivem uma fé cristã genuína, que não abaixa sua cabeça frente às narrativas infundadas de movimentos progressistas. Para estes, as lutas são tremendas. Paulo vivenciou isso. O próprio Jesus Cristo viveu isso, mas não desistiu, não desanimou, pois sua fé era inabalável. Nada mudou as convicções de Paulo, nem de Jesus, quando esteve entre nós. Anote para você meditar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Para aqueles que vivem uma vida cristã nominal, ao primeiro sinal de luta, negam a cruz, negam as escrituras e aceitam os ensinos progressistas que relativizam as sagradas escrituras. Para o nosso interior ser renovado constantemente pelo Espírito Santo, precisamos exercitar uma vida diária de oração, de jejum, de consagração, da leitura e estudo da palavra, do louvor ao Senhor. Assim seremos renovados, pois o Espírito Santo que habita em nós habilitará em nós uma força tal para vencermos as adversidades da vida. Anote para você meditar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus. Primeiro, letra A. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo precisando, o crente não é esmagado. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, parte A. Segundo, letra B. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, a parte
B. Terceiro, letra C. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado pelo Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, a parte A. E quarto, letra D. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, a parte B do versículo. Assim, apesar da fraqueza e dos sofrimentos exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Anote para você meditar. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a parte B. Terceiro ponto, os desafios de hoje. Também faremos um comentário resumindo todos os tópicos deste ponto. Os desafios que o cristão enfrenta hoje. A cultura secularista se opõe aos valores cristãos. A intenção desse sistema é preparar o mundo para o advento do anticristo por meio desta cultura. Vejamos alguns exemplos dessa cultura e quais os seus objetivos. O materialismo nega a realidade espiritual. O ateísmo nega a existência de Deus. O relativismo nega a verdade bíblica. O humanismo cultua o homem. O sincretismo profana o sagrado. O ecumenismo corrói a ortodoxia bíblica. Todos esses movimentos fazem parte da cultura secularista que está sob o domínio do espírito da Babilônia, tentando através de ilusões desconstruir a fé cristã, desconstruindo os valores cristãos. Tais ideologias impregnadas pelo pecado promovem estratégias de perseguição à Igreja de Cristo, onde outrora suas táticas eram subliminares, mas agora estampam as manchetes. Já temos leis e sentenças judiciais em vigor a favor da desconstrução religiosa, restringindo a liberdade de crença e liberdade de culto. É uma batalha espiritual. Quanto aos eventos que estão se realizando em nossa sociedade, não podemos estar alienados dos sinais que o Senhor Jesus mesmo declarou que seriam para a igreja a fim de prepará-las para a volta de Cristo. Precisamos ter a esperança renovada, a nossa fé renovada para continuarmos a nossa jornada. Portanto, a sabedoria humana, as forças de nossas mãos não são eficazes a uma batalha que é espiritual. Anote para você meditar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 a 14. A Bíblia nos revela que esta luta não é contra o homem, mas é contra os demônios. Anote para meditar. Efésios capítulo 6, versículo 12. Contudo, Deus não deixou a sua igreja vulnerável dos ataques do mal, mas temos uma poderosa armadura espiritual que está disponível a todos os cristãos. Anote para meditar Efésios capítulo 6, versículo 13. Todo crente renovado pelo Espírito de Deus, estando de posse desta armadura celestial, deve se posicionar contra as ciladas do diabo, sem nada temer, mesmo que o seu homem exterior esteja machucado, sofrendo, ferido. Mas, segundo nos ensina o apóstolo Paulo, o nosso homem interior precisa ser renovado. Anote para meditar Efésios capítulo 6, verso 13 a 18. Faremos a leitura da conclusão da revista. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito a tribulações da vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Eu quero te agradecer por nos acompanhar
em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, deixamos um presente para você na descrição deste vídeo e na aba Comunidade. É um link para você baixar inteiramente de graça o PDF da lição deste tema que comentamos hoje. É um presente para você, totalmente de graça. Então aproveite esta oportunidade. Mais uma vez eu te peço, ajude com o crescimento do canal. Se inscreva e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 11 desse terceiro trimestre com o título Cultivando a Convicção Cristã.